Segunda-feira, dia 26 de abril de 2021, eu, Felipe Vale, tive a oportunidade de participar de uma conversa no canal do Emiliano Aquino, o Subversivídeos. O Emiliano é professor de filosofia na Universidade Estadual do Ceará e está lançando uma série de entrevistas sobre o radicalismo de esquerda nos Estados Unidos. E ficou para mim falar sobre o desenvolvimento de uma tradição radical afro-estadunidense, que vai lá do movimento abolicionista até a incepção do socialismo no país, em meados de 1900 e com o surgimento do grande W.E.B. Du Bois. Como o papo deve interessar um bocado de gente, o Emiliano permitiu que eu publicasse o material aqui no podcast também. Eu recomendo todo mundo checar o trabalho dele no canal do YouTube Subversivídeos Emiliano Aquino e dar aquela força de sempre para ajudar o canal a monetizar e ter um alcance maior do que o podcast de merda da Jovem Pan. Segue o programa. Bom dia a todos, todas. Emiliano, muito obrigado pelo convite. O tema de hoje, o título que você propôs foi Lutas Negras e as Primeiras Ideias Socialistas nos Estados Unidos, né? Eu quero falar um pouco sobre esse título. Então, como materialista histórico, a gente tem meio que o dever de resgatar origens, explicar o que é lutas negras exatamente, né? E eu vou adiantar também por que isso deveria nos interessar como brasileiros no século XXI. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que não precisa partilhar da identidade dessa gente, né? Você não precisa ser afrodescendente ou ser estadunidense, eu não sou nenhum dos dois, mas o que interessa a gente é que essa foi uma experiência exemplar de anticolonialismo. E aqui surge uma coisa complexa, né? Porque a gente sempre pensa o colonialismo moderno como aquela coisa entre metrópoles, geralmente na Europa, e colônias, no resto do mundo. A experiência dos Estados Unidos ela é bastante sui generis justamente por isso, porque você tem uma importação do colonialismo, né? Povos sendo sequestrados de suas terras e vivendo um regime de segregação tão grande que é como se fosse dois países um dentro do outro. Então, existe, né, esse racha muito grande que torna os Estados Unidos um caso muito particular, muito parecido com a África do Sul, talvez. Segregação cria, né, esse tipo de configuração. E a gente fala, é uma experiência exemplar de anticolonialismo, só que ela está longe de ser a primeira. A gente conhece muito bem o Haiti, o caso haitiano, é o caso de uma revolta que já está rolando concomitantemente à Revolução Francesa, lá em 1789, e que você tem realmente um primeiro movimento de resistência ao colonialismo usando os ideais iluministas. Então, os haitianos falam, vocês estão com esse papo de fraternidade, vocês estão com esse papo de liberdade de todos os irmãos e irmãs da raça humana, né? Então, o que a gente faz com o fato de que a gente é colônia suas, da França? A gente vai se tornar um país autônomo. E a primeira contradição do movimento iluminista, quando ele chega no seu período de ação política, vem justamente daí, porque a reação da França revolucionária é extremamente covarde. O Haiti é feito de exemplo. Com Napoleão Bonaparte, você já tem embargos que destroem o país, destrói a infraestrutura desse país. Até hoje é um país devastado, um dos países mais pobres do mundo, né? Porque o Haiti sempre foi feito de exemplo. Ó, vocês que estão em volta, vocês outras colônias, aprendam que se vocês quiserem seguir esse caminho, o seu destino vai ser um Haiti. E os Estados Unidos, no fundo, é o quarto país das Américas a abolir a escravatura. Você tem o Canadá em 1833, a Colômbia em 51, mas o que torna o caso dos Estados Unidos interessante para a gente é que ele produziu uma cultura de resistência que contagiou o mundo. Isso desencadeou vamos dizer, um abolicionismo internacional, uma conscientização diferente do que era a escravidão e por que ela tinha que acabar, certo? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, né? E a gente pensa, por que isso aconteceu? Tem várias formas de responder, eu não sou especialista em Brasil, para sugerir todas que estão na literatura, mas eu chutaria que uma das questões nossa foi um problema geográfico mesmo. Porque comparando Estados Unidos e Brasil, a gente tem o seguinte cenário. Os Estados Unidos têm estados muito fortes que determinam suas leis. Então, você tem um estado, por exemplo, que nunca teve escravidão, que foi Vermont. E aquela era uma época de expansão do país, você tem vários estados, cada um criando a sua própria legislação interna, etc. E a escravidão no norte, ela vai sumindo aos poucos.
por várias questões, né? Mas os primeiros estados da federação, eles vão abolindo a escravidão, até que em 1805 você tem Nova Jersey falando, ó, a gente aboliu a escravidão e com Nova Jersey todo o norte dos Estados Unidos é não escravista a partir de 1805. E aí cria esse grande racha cultural que existe até hoje, entre os Estados Unidos do Sul e os Estados Unidos do Norte. O do Norte mais cosmopolita, mais afeito a ideias europeias, iluministas, o do Sul muito mais afeito a um modelo quase feudal, um modelo patriarcal, um modelo mais rural também. Isso você vê reflexos até hoje dessa cultura. O Sul votou majoritariamente no Trump, por exemplo. Não é à toa, o neoconservadorismo nos Estados Unidos, ele contagia o Sul, vira e mexe, né? Conforme ele vai se renovando, ele faz isso. Por que eu falei que tem um problema geográfico? Porque nos Estados Unidos você tem um período em que o abolicionismo se torna mais forte, no século XIX, em que é possível para negros do Sul fugirem e migrarem para o Norte. E no Norte você tem gente que acolhe eles. Você tem as primeiras sociedades abolicionistas que vão acolher essa gente, que vão não só acolher essa gente, mas que vão tentar garantir um mínimo de educação, de decência, de trabalho para eles, né, para o pessoal começar a sua vida devidamente como cidadãos, e você começa a ter jornais surgindo, você começa a ter literatura dessa gente, uma vez que eles se alfabetizam. Então vai se criando todo um caldo cultural muito grande, muito importante para a difusão do abolicionismo. O caso do Brasil, por um problema geográfico, a gente não tem isso, porque o pessoal aqui fugia e ia para os quilombos, ia para a mata, você não tinha cidades que tinham uma imprensa, por exemplo, feita. Então, infelizmente, a gente tem muita gente que tinha muita coisa para contar, mas isso ficou na cultura oral. A gente não tem grandes livros, assim, grandes narrativas de escravidão como você tem nos Estados Unidos, que até a Guerra Civil você tem mais de 100 livros, mesmo formato livro, contando história de escravos individuais, fora um bocado de relatos, de sermões de igreja mesmo, né, de palestras, etc. Você tem um grande corpus, vamos dizer. No Brasil, infelizmente, isso fica na cultura oral. E é interessante quando a gente compara a recepção de duas revoltas muito importantes nos anos 30. Você tem a revolta de Nat Turner, em 1831. Sempre rolaram revoltas de escravos nos Estados Unidos, né? Mas só quando você tem essa mídia que eu mencionei, bem organizada, que as revoltas viram ocasiões para discussões no seio da sociedade. Então, o que acontece? Você tem Nat Turner, que é uma revolta muito violenta. Ele era um escravizado que sofria muito na mão do capataz, e ele meio que se vinga, ele consegue se unir com outros escravizados, né, faz uma revolta e vira um massacre, um mini massacre, que é prontamente abafado, o pessoal é morto em praça pública, aquela coisa que a gente imagina, né, que aconteceria nessa época colonial. Só que o fato de Nat Turner ter feito aquilo e argumentado com argumentos religiosos, principalmente, entra em pauta. E o pessoal na esfera pública começa a discutir qual que é a legalidade de uma revolta se você a vida inteira é chicoteado, tratado igual um animal. Será que não tem uma legalidade nisso? Assim, e os argumentos vêm por vias religiosas, por vias iluministas, né, de princípios humanitários, e pelo menos começa a ser algo discutido. Lógico que você vai ter tudo quanto é opinião, né, mas começa a ser discutido, isso é importante. Compara com uma revolta que teve no Brasil na época, em 1835, que é a revolta dos Malês, na Bahia, Salvador. Você tem um pessoal que era versado em árabe, né, um pessoal que foi sequestrado numa região mais ao norte da África, que era versado em árabe, eram pessoas alfabetizadas que falavam português, falavam árabe, ou seja, eles eram mais educados que os próprios portugueses naquela época, em Salvador. E eles fazem uma confederação super intrincada com mensagens escritas em árabe, bilhetinho que um passava para o outro, e conseguem organizar uma revolta. O que essa gente tem para falar em termos de estratégia, de argumentos, de repercussão, se perdeu no tempo, justamente por causa desse problema geográfico. Então, aqui eu considero um segundo interesse que um brasileiro deveria ter na experiência dos Estados Unidos, é essa. É uma experiência que é análoga à brasileira, a escravidão foi o motor e foi o que fez aquele país surgir e crescer economicamente, como foi no Brasil, só que pelo menos a gente tem registros. Então, resgatar esses registros, pelo menos, nos dá uma visão um pouco maior do que aconteceu no Brasil e da repercussão da escravidão até hoje. Porque a escravidão é o grande problema também do século XXI, né, os resquícios dela, a herança dela. Quando a gente está falando de lutas negras, a gente está falando de uma cultura escrita e registrada de resistência,
que abarca a experiência negra nos Estados Unidos desde a época da colonização, a escravidão começa junto com o país, quando ele era colônia ainda, e que revela contradições do capitalismo liberal desde sua incepção no nosso continente. Isso é importante. Eu tenho aqui um quadro atrás de mim, não sei se dá para ver, está bem escuro aqui, né? Que é um quadro do contexto da Guerra da Indochina, nos anos 50. E está escrito Dien Bien Phu é invencível, em vietnamita, né? Dien Bien Phu é uma cidade que, quando os franceses foram invadir e tentar conter as revoltas anticoloniais, eles tomaram o pau da vida deles, né, e saíram extremamente humilhados, com o rabinho entre as pernas, e o Vietnã tem um grande orgulho disso, né, de primeiro ter derrotado a França colonial, que era o grande império, e depois os Estados Unidos olha para isso e fala, esses vietnamitas, né, eles estão tirando as asinhas para fora. Isso influenciou, inclusive, no surgimento da Guerra do Vietnã 10 anos depois, né? O Vietnã tinha que ser feito de exemplo. Os Estados Unidos olha para aquele país minúsculo, para Laos e Vietnã, e fala, aí é um hub de comunismo, a gente tem que deter essa gente por A mais B. O que acontece? Também eles tomam pau da vida deles, mas não sem a custo de muita vida perdida, de cidades e infraestrutura arrasadas no Vietnã. Foi uma das guerras mais covardes da experiência do século XX, e o século XX é cheio de guerras covardes, né? Só que, mesmo assim, constituiu, vamos dizer, esse orgulho vietnamita anticolonial e serviu de exemplo para o mundo. E por que eu estou falando de Vietnã? A gente tem, nesse contexto da guerra, uma historiadora chamada Jill Lepore. Ela fala uma frase que é muito marcante, que é: você precisa vencer uma guerra duas vezes. Primeiro você vence pelas armas, depois você vence pela caneta. Ou seja, o que você escreve sobre a guerra, sobre a sua causa, sobre os motivos dessa guerra, vai influenciar importantemente a repercussão dela, a forma que as gerações futuras vão ver ela. No caso da experiência vietnamita, a forma que o próprio povo vietnamita vai se mostrar para o mundo. E a minha dica é que isso tem tudo a ver com alguma coisa que as comunidades afro-americanas aprenderam nos Estados Unidos já no século XIX. Você tem que lutar também pela narrativa. E principalmente se você for uma minoria. Que sentido que faz a gente falar de uma experiência anglo-saxã branca, separada da indígena, da negra e da latina? Novamente, você tem uma segregação muito sui generis que organiza o Estado americano, política e economicamente, desde sempre. Essa é uma das grandes contradições do liberalismo de lá. Você precisa de segregação para aquilo funcionar. Essa é uma tese do Cedric Johnson, acho que é esse o nome dele, que ele fala de capitalismo racial, né? Os Estados Unidos têm um capitalismo racial, é algo um pouco que pode soar um pouco exagerado, mas que faz sentido, e eu vou dar alguns dados a respeito disso. Ano final da Guerra Civil, 1865, você tem um censo. Nesse censo, você tem 31 milhões de americanos contados. Você tem 31 milhões de pessoas, 4 milhões são negras. Ou seja, uma parcela significativa daquela sociedade, ou são negros livres, mas que moram no norte, como eu falei, só que estão numa condição de cidadãos secundários, mão de obra barata, né? Ou são escravizados, que são o motor da economia americana, numa época que a coisa que mais dava dinheiro, depois de terra, era escravo. A Revolução Industrial da Europa, que a gente vê o Marx narrando, lá no seio do capitalismo industrial, que é a Inglaterra, a matéria-prima vinha do sul dos Estados Unidos. Tanto que quando estoura a guerra, a gente vai falar um pouco sobre isso, os ingleses ficam loucos, porque eles entram automaticamente numa crise financeira, porque fecharam os portos de Charleston lá embaixo. O que a gente vai fazer disso? Então, isso cria um curto-circuito no capitalismo industrial que o Marx adora, lógico. Isso vira uma ocasião para ele escrever muito a respeito. A gente já toca esse ponto. E só para dar um exemplo de como vigora ainda esse capitalismo racial nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos em 2007 a 2008. E eu era parte da classe trabalhadora, sei lá, trabalhava em bar, geralmente, trabalhei em outras coisas, mas geralmente em bar, como garçom ou bartender, limpava vômito de playboy, né? Um trabalho chato, um trabalho que pagava muito mal. E Nova York, daquela época, que é a cidade onde eu morava, um terço da classe trabalhadora não era de lá. Um terço, a gente está falando de 33% da classe trabalhadora de uma cidade sendo movida por cidadãos também de segunda classe, imigrantes. Eu era ilegal lá, não podia trabalhar, então eu não tinha direitos trabalhistas, lógico.
qualquer coisa que eu fizesse, né, podiam me entregar. Então você vive num regime diferente, você não é um cidadão e você sabe disso. E isso criava, de certa forma, a unidade daquela classe trabalhadora também. Né? E a gente pensa o caso dos negros naquela época, até extremado isso. Você tem uma solidariedade crescendo e uma divisão cultural, que é uma gente que sabe que não é cidadão naquele país e, portanto, cria uma cultura que é própria. Então, por isso que faz sentido a gente falar que existe uma literatura negra nos Estados Unidos, que existe um ativismo negro nos Estados Unidos. Quando a gente fala isso, a gente não está sendo essencialista. Isso é o que um racista é. Falando que emana magicamente do negro uma expressão cultural e uma inteligência diferente. Não. A gente está falando que aquele país tem condições materiais tão segregadas que você tem tradições diferentes coexistindo. Você tem até linguagens diferentes coexistindo. E quando a gente vai pensar no desenvolvimento de uma cultura radical nos Estados Unidos, desde a época lá da Revolução Americana, né, da independência em 1776, até o surgimento do socialismo, de fato, os primeiros partidos socialistas dos Estados Unidos, a gente está falando de uma tradição que bebe muito na tradição negra de resistência. Boa parte da população negra faz parte disso, porque eles são também uma classe trabalhadora, escravizada inicialmente, segunda classe no segundo caso. Para a gente recontar esse histórico rapidamente, de como começou então esse movimento de radicalização, a gente tem uma frase do W.E.B. Du Bois, e ele tem aquela frase famosa que o problema do século XX é o problema da linha de cor. Isso está na introdução de As Almas da Gente Negra, livro de 1909, e esse conceito é central aqui, porque ele fala da linha de cor como uma linha em que ela é invisível, mas que todo mundo que nasce para o outro lado da segregação sabe que ela existe. Você tem bairros que você não vai aparecer. Você tem postos de trabalho que você não vai conseguir, mesmo se você tentar. Então, é como se no século XX, com o fim da escravidão, mas com o começo da segregação, você tem delimitado várias linhas invisíveis, mas visíveis, e que gera várias contradições e gera todo o problema racial dos Estados Unidos. No século XVIII, o problema não era só o da linha de cor, ele era muito maior. E aí surge essa tradição radical, porque ele era um problema inicialmente de ignorância completa sobre o que são as etnias, sobre como ela divide as pessoas, né? Quão pouco essencial, na verdade, etnias são. E você tem um problema muito grande de preguiça política também. Porque quando você pensa nos Estados Unidos saindo do jugo da Grã-Bretanha, você tem os grandes heróis, os pais fundadores, tipo Jefferson, tipo Franklin, etc. Eles eram iluministas. Todos eles eram iluministas de carteirinha, né, de carregar cartaz e vociferarem os ideais do iluminismo. E a ideia que eles tinham era justamente isso. O iluminismo é aquela ideia na Europa, só que a Europa sofre com a tirania do passado. Essa é a frase preferida do Jefferson. O passado, ele está tão arraigado naquele lugar que você não consegue se livrar tanto dele, então você acaba tendo resquícios. Então, a nossa chance aqui no novo mundo, que é um mundo que a gente vai estar desbravando ainda, os Estados Unidos era só uma tripinha, né, naquela costa que hoje em dia é continental, o país, mas eram só 7 estados inicialmente. Ele falou, ó, a chance que a gente tem, cara, é a chance de ser uma Europa, ter uma oportunidade de não cometer os erros deles e não sofrer com a tirania do passado. E ele vai argumentar toda a questão da independência americana a partir desses argumentos. Só que ele tem uma grande contradição aqui, que é Jefferson tinha centenas de escravos, né? Que é a grande tirania do passado para o mundo colonial, era a escravidão, cacete. Era grande contradição, ele sabia que era contraditório. Tinha outros pais fundadores, tipo o Adams, o Benjamin Franklin, não tinham escravos, eles eram contra. Mas ele se respeitava, ele falava, nosso país tem que sair do nada, a gente tem que enfrentar a maior potência do mundo, que é a Grã-Bretanha, a gente não tem força militar para isso, parece por isso que eles fazem um acordo com a França, né, pegam os inimigos da Inglaterra para ajudá-los na sua causa, então a gente vai manter a escravidão, porque a gente precisa de fundos, isso ainda dá dinheiro, né, então vamos lá. Gradualmente isso vai se extinguir, então o pessoal fazia vistas grossas para grandes escravocatas, como Washington, como Jefferson, primeiro e segundo presidente dos Estados Unidos, mais tarde. Qual que é a contradição? Que o Jefferson, na época que ele era segundo presidente daquele país, uma amante dele morreu, e essa amante era negra. E ele tinha 2 filhas com ela. E o presidente do país colocou 2 filhas à venda.
Tem um romance lindo do William Wells Brown chamado Clotel, que conta essa história, né? Uma delas se matou, tem uma história super triste depois, né? Mas olha o nível de contradição, né? O presidente vender a própria filha. E ele escreveu um livro chamado Notes on Virginia, de 1783, que é um livro importante para todo neofascista. É um livro, assim, meio de geografia. Ele tá falando do estado da Virgínia, contando sobre o bioma local, sobre o clima, sobre as condições de plantio, né, fazendo um tratado geográfico, e ele fala em determinado canto sobre a demografia. E esse é um dos primeiros textos sobre a escravidão, em que ele propõe um essencialismo racial. Isso vira base para o tal do racismo científico do século XIX. Ele vai falar que os negros eles são como se fossem animais domésticos que a gente tem que cuidar, como se fossem crianças também. A gente tem que cuidar deles porque eles não têm a capacidade para autonomia. Tem essa capacidade que a gente vê nos povos anglo-saxões, por exemplo, nos germânicos, de ter uma autonomia, ter uma cultura própria. Isso ele está falando do povo que ele está escravizando também. Então você vê essas várias contradições surgindo aí. Só que, por outro lado, existe esse orgulho muito grande de querer ser uma Europa 2.0 dos Estados Unidos e aprender com os erros. Então, você tem tanto uma tradição incipiente de uma esquerda, pelo menos o pessoal progressista, falando que vamos abolir um dia a escravidão, justamente porque a gente não quer ser a Europa, a gente quer ser uma Europa 2.0, e uma outra tradição conservadora que se afilia ainda a essas ideias, mas tenta justificar dessa forma malucada do Jefferson, que é criando um racismo científico, né? Ou seja, ele tenta usar o paradigma do iluminismo, do decifrar o mundo cientificamente, mas forçando a própria tirania do passado que é exercida sobre ele. Olha a loucura que é isso. Por outro lado, você tem a cultura negra ganhando consciência coletiva. Demorou para isso acontecer, porque a gente passou pela independência, a gente falou, beleza, até aquele momento da independência você tinha uma outra revolta de escravos, que era rapidamente contida e ficava por isso mesmo. Só quando você tem essa abolição gradual dos estados do norte, que eu mencionei no começo, né, que vai desde Vermont, que nunca foi escravista, a Pensilvânia, 1777, já abole, o Franklin tem um papel importante nessa abolição, inclusive. Depois, vai indo um estado atrás do outro até Nova Jersey, em 1804. Então, você tem aí esse hub de sociedades abolicionistas que vão surgindo, e você tem escravos começando a dar a voz e se organizar como negros livres, que começam a habitar certos bairros em cidades grandes, tipo Nova York, tipo Pensilvânia, e se organizar. Então, você tem as primeiras narrativas de escravidão aí, que consistiam em um gênero baseado em algo que já rolava na Inglaterra, são tipo memórias, né? Isso é uma coisa muito forte do século XVIII, XIX. Você escrever as suas memórias, as pessoas consumirem isso. Era uma das grandes mídias da época. Hoje a gente gosta de histórias baseadas em fatos reais, sabe? Pensa filme que tem essa legenda. Às vezes, por mais absurdo que seja, é algo apelativo. É uma mídia que funciona, né? Na época eram as biografias. Pois bem, você tem as primeiras narrativas de escravidão, você tem um cara chamado Venture Smith, que escreveu uma muito importante, só que elas são meio desconjuntadas, porque você tem de tudo nessas narrativas. Você tem desde histórias de liberdade de pessoas que se tornaram abolicionistas de fato, mas você tem um cara tipo Venture Smith, que ele consegue trabalhar, ele trabalha para um senhor de escravos, e ele tem, sei lá, 2 horas por dia em que ele pode vender sua força de trabalho para alguém. E ele faz isso, mesmo estando exausto, ele faz isso, ajunta uma grana, compra a própria liberdade, porque ele tinha um senhor de escravos mais ou menos legal com ele. Depois ele começa a trabalhar, compra a liberdade da mulher. Só que ele chega no momento e ele fala: daí eu juntei mais uma grana e comprei um escravo para mim. Aí você fala: putz, grila, né? Você não aprendeu que é um problema sistêmico, que o problema é a escravidão? Não é a condição de subordinado que torna uma pessoa radicalizada. Isso é uma coisa que o James Baldwin fala claramente nos melhores textos dele. Né? A condição de subordinado não é um argumento moral. E contra a subordinação é um argumento moral. Isso te coloca numa posição moral, de lutar contra a opressão. Isso é algo que as sociedades abolicionistas foram aprendendo com o tempo. Então, você tem a American Anti-Slavery Society, que é a primeira de dimensões nacionais mesmo, tá? Cobre toda a federação. Ela surge em Boston, em 1831. Ela é encabeçada por um cara chamado William Lloyd Garrison, muito importante essa figura. Ele era um pastor, ele argumentava contra a escravidão
por argumentos religiosos, principalmente, e eles começam a entrar para uma mídia, eles começam a publicar esse material que eu falei, essas narrativas de escravidão, só que fazendo uma triagem muito rigorosa, porque essa narrativa do Venture Smith, por exemplo, que o cara compra um escravo, ele mesmo sendo escravo antes, era uma narrativa que não ajuda na causa. Então eles começam a criar um gênero literário em que ele tem um desenvolvimento próprio, a gente consegue observar o desenvolvimento retórico dele, o tipo de temas que interessam. Quando tem uma rebelião, por exemplo, do Nat Turner, que eu falei, mas tem várias outras, esse é o momento também que as rebeliões começam a ser discutidas nessa mídia. Novamente, é uma mídia que dá certo, que pessoas curiosas, às vezes, que não tem nada a ver com escravos, não são abolicionistas, mas eles querem ler sobre a vida daquela gente exótica sobre a qual eles não sabem nada. Essa mídia dá super certo e cria os primeiros grandes escritores afro-americanos. A narrativa de escravo, ela é uma das mídias, mas assim, ela compõe 20% só das atividades de publicação dessas comunidades e grupos abolicionistas. O que funcionava mais eram palestras. Então você tem um surgimento do showbiz, vamos dizer, nos Estados Unidos da época. Então pensa aquelas cidades muito pequenas. Você tem um cara que coloca um palanque no centro da cidade, isso é um espetáculo popular. As pessoas gostavam de ver isso. Quando o cara coloca um palanque no centro da cidade, começa a montar, começa a chegar gente, as pessoas não sabem o que ia acontecer. Podia ser um show, tipo um stand-up comedy tosco, uma coisa circense, podia ser um sermão religioso de algum maluco falando que o fim está próximo, mas às vezes eram ex-escravos falando da experiência deles. E essa se torna uma... Isso que período, Felipe? Isso a partir já de 1830. 1830 a 60, isso é super forte. Mesma coisa para as narrativas escravas, elas ficam muito fortes, principalmente a partir de 1845, com o Douglas, porque o Douglas, ele consegue pegar a literatura da época, do romantismo, adaptar as expectativas literárias dessa literatura e criar uma narrativa de escravo que não é só uma biografia crua, é um texto de uma obra de arte. A do Douglas foi uma das primeiras, ou a mais importante? Foi esse momento de literalização da narrativa de escravo. Porque algumas narrativas de escravidão são, assim, 16 páginas. Crua, assim, sabe? Tipo uma biografia bem... descrição do Wikipedia, assim. E o Douglas, ele cria uma obra de arte, de fato. A beletrística, as belas artes negras começam com ele, depois tem muita gente boa, né? Mas só voltando àquela coisa das palestras, que é central, tem esse material que as narrativas de escravos, muita gente consumia, mas não é a mídia principal. A principal é a palavra falada, e a gente pode pensar a diferença entre as duas, entre aquele livro de 500 páginas que você quer ler, mas nunca tem tempo, e o documentário ou adaptação do Netflix, que você senta 1h30 da sua noite, você assiste aquela história, e assim, às vezes você não quer saber todo o detalhe sobre a história, né? Você quer só mais ou menos saber como aquele livro do Tolstói é, você quer saber o roteiro dele. Então você assiste 1h30 de filme e acabou. Era a mesma coisa no caso dessas palestras. O Douglas mesmo foi o grande palestrante da sua época, ele tinha uma voz portentosa, né? Tinha uma presença de palco muito grande, ele era bom no que fazia, e ele começou a conquistar um público muito grande, eles viajavam muito fazendo essas palestras, e começaram a pingar as sociedades abolicionistas onde eles iam. Isso contagiava as pessoas, novamente, as causas eram diferentes. Tinha gente que fazia por religião, tinha gente conservadora que fazia isso por religião, tinha gente que fazia por princípios humanitários. Você não tem ainda uma tradição de esquerda formada nessa época, você não tem nem socialismo nessa época. Ainda que você tenha, com a Primavera dos Povos, lá em 1848, foi o evento que fez o Marx e a Jenny se exilarem, primeiro na Bélgica, depois na França, depois na Inglaterra, né? Eles passaram por um período de exílio terrível, tiveram todas suas filhas e filhos durante esse período de exílio, e o Marx nunca pôde voltar para a Alemanha. Tem amigos de Marx, como o Joseph Weidemeyer, que foi para o Nebraska. Eles se correspondiam por carta, né? Durante toda a vida, até a morte do Weidemeyer, no último ano da Guerra Civil. Weidemeyer foi um dos generais da Guerra Civil. Amigo de Marx, o Marx recebia tudo o que estava acontecendo na Guerra Civil por carta desse cara. Então você vê que você tem já alguns comunistas, alguns anarquistas italianos já morando nos Estados Unidos, principalmente no Nebraska, você tinha cidades inteiras que só falavam alemão.
Então, mesmo que você tenha comunistas em 1840, essa gente vai ganhar terreno só 40 anos depois da Guerra Civil. Só que eles lutaram na Guerra Civil por motivos humanitários. 10% do exército da União é formado por comunistas alemães, holandeses e anarquistas italianos migrados e seus descendentes. Isso é central. Então vocês veem que a abolição ela teve que ser lutada, assim, a gente teve que se aproveitar de todo mundo que podia ajudar a gente. Era mais ou menos esse o papo. Os próprios negros tinham que jogar o jogo do iluminismo, que era o jogo que funcionava na época, que era escrever um livro que primeiro dava a prova da humanidade deles. Eles tinham que provar que era alguém extremamente talentoso, como Frederick Douglass, que era mais inteligente que eu e você, né, mas ele tinha que provar isso para um público que desacreditava nisso, um público extremamente racista. E eles tinham que escrever belos livros e comprovar o que eles estavam falando. Então, esses textos, eles abundam em documentos. Eles têm documentos, tipo a carta de alforria, ou o endereço exato de onde o cara era escravizado. Eles tinham que prover o máximo número de documento, porque existia uma reação imediata a esses textos, que eram os escravocratas com seus lobbies, escravocratas eram as pessoas mais ricas do país na época, eram os burgueses da época, eles, lógico, eles faziam de tudo para desacreditar essa gente. Né? E eles usavam seus próprios veículos de mídia, eles criaram seus próprios romances, que é uma tradição chamada plantation novels, os romances das lavouras, para mostrar que o mundo da escravidão era um mundo benevolente, patriarcal, igual como Jefferson propunha, em que o branco estava cuidando do negro, protegendo o negro de sua própria liberdade, porque olha o que os negros fazem lá no norte, eles são criminosos, eles são incestuosos, né, e, enfim, várias campanhas de difamação que a gente vê até hoje. Né, os estereótipos raciais já estão surgindo aí por conta desse embate. Então, outro fator que eles tiveram que se aproveitar da tradição iluminista foi o apelo humanitário, porque no fim de uma palestra, no fim de um livro, esse pessoal falava, ó, eu te expus a realidade do meu povo, de milhões de pessoas que estão em cativeiro. Isso está desestabilizando nosso país, ele está estragando a coesão social e o futuro do nosso país, porque a escravidão vai se tornar cada vez mais violenta e vai dar merda, e deu merda, tanto que uma guerra teve que resolver ela. E nesse momento eles fazem um apelo humanitário que em teoria literária a gente chama de moral suasion. Ele usa de argumentos tipo Rousseau, argumentos do segundo iluminismo, né? E que eles fazem um apelo, ó, se você que leu esse livro até esse momento conseguir racionalizar que isso é uma aberração humanitária, você tem um dever como cidadão do mundo de ir contra isso. Isso é uma campanha que funciona muito bem, mas você nota, eles estão se usando das bases dos paradigmas filosóficos do seu século, eles não estão inventando o discurso do zero, porque não daria certo. Eles estão legitimando violência revolucionária pela primeira vez nos Estados Unidos. Não é à toa que a reação vai usar o termo terrorista pela primeira vez para se referir a um abolicionista, John Brown, né, na revolta de Harper's Ferry, em 1859. Pela primeira vez, a mídia americana chama alguém de terrorista, alguém que toca terror. Felipe, mas me parece que tem uma coisa importante aí, tu diz assim, que tem algo meio mimético ou de lutar com as armas, né? Dos próprios brancos iluministas, que é essas duas formas de intervenção, né? Uma literatura negra, né? De relatos de escravidão, né? E que termina com um apelo moral ou com uma argumentação moral humanitária, certo. E o recurso da retórica pública, do discurso, das palestras, etc. Mas me parece, pelo que tu falou, que tem uma coisa importante, que é a produção de uma intelectualidade negra. E, portanto, uma certa autonomia intelectual negra, ainda que, eu não diria, talvez, fazendo recurso dos instrumentos culturais dos brancos, mas se apropriando desses instrumentos culturais, né? Sim. Isso se solidifica no pós-escravidão, quando você tem realmente universidades negras surgindo, como a Fisk University. Aí você tem realmente uma institucionalização dessa intelectualidade surgente de negros. Né? Até então é uma coisa meio jogada,
E são pessoas, assim, que tiveram que sair da escravidão e se alfabetizar de mais de 20 anos, às vezes, e se inteirar da literatura e da filosofia da época. Pensa quão difícil era isso, porque eles, ao mesmo tempo eles trabalhavam limpando o chão, eles trabalhavam apertando parafuso, né? Eles tinham empregos extremamente maçantes, eles não iam ser engenheiros. Diga assim, mas quando eu falo intelectual, não estou nem falando de não, intelectual institucionalmente. orgânico. Né? Exato. Esse é o papel de Frederick Douglass, por exemplo. Né? De alguém que produz uma literatura, produz um discurso público, produz uma argumentação pública e é capaz de, digamos assim, produzir um corpo político em movimento, né? É capaz de ter impacto social o que ele está falando. Exatamente. São intelectuais orgânicos, né, para a gente usar um termo que é caro à nossa tradição também. De fato, todos eles, inicialmente, pensava James McCune Smith, pensava Frederick Douglass, William Wells Brown, a Harriet Jacobs, né, que foi uma das primeiras feministas, primeira feminista negra, tem até o livro dela aqui. Harriet Jacobs mostra que essa tradição que eu mencionei da narrativa de escravo é dinâmica, porque a narrativa de escravo, ao modelo do Douglass, ela acaba com a liberdade. O cara foge, conquista a liberdade dele. E a partir daí ele vira tipo um herói byroniano romântico, também usando um paradigma da época, que ele vai desbravar o mundo, enfrentando dificuldades, mas o pior passou. A Harriet Jacobs, ela não foge até ter certeza que os 2 filhos dela vão também. Ela chega no norte, continua a narrativa e fala, uma vez que eu cheguei no norte, fui abarcada pelas abolicionistas, elas me olhavam feio porque era uma mãe solteira. Eu tinha 2 filhos. Eu resolvi criar meus próprios filhos. Então ela começa a falar dos reveses dentro do abolicionismo e da necessidade dos centros abolicionistas também de limpar a própria casa, vamos dizer. Né? E os próprios também negros que eram escravizados também, eles tinham várias perspectivas extremamente misóginas e que ela teve que enfrentar também e criar o seu próprio gênero de narrativa de escravidão baseado na experiência feminina. Então ela inaugura alguma coisa muito nova e assim, dessas grandes feministas negras, pensando, sei lá, a Bell Hooks, a Angela Davis, a Patricia Hill Collins, todas elas falam, o feminismo negro começa com Jacobs, com Harriet Tubman, né, com essas primeiras mulheres que, uma vez que se livram da escravidão, elas entram num outro cenário que é extremamente coercitivo também, e vira uma segunda luta. Elas têm que enfrentar o racismo do norte e também a misoginia. E isso dá provas da vitalidade dessa cultura e o legado que ela tem para o radicalismo de hoje. Porque é uma cultura radical que não está aberta a se mudar, acompanhar a dialética, se ter uma dialética própria, ela está fadada ao fracasso, ela vira um autoritarismo. E a experiência negra deu mostras de que funciona nesse sentido. O caso da Jacobs eu acho que é o mais exemplar, mas tem outras pessoas, tá? Outra coisa, a gente já vai para a Guerra Civil, você tem também dentro do abolicionismo o começo de um radicalismo de fato a partir de um cara chamado David Walker, isso é 1829. Ele era um vendedor de roupas, de roupa usada, tipo um cara que trabalha em brechó, vamos dizer. Naquela época, geralmente eram negros que faziam esse trabalho, tá? Em cidades portuárias, era comum que marinheiros ganhavam suas vestes, que eram vestes caras, e trocavam por cachaça. Eles ganhavam do exército, da marinha, e iam lá e trocavam no brechó para beber. Depois eles sabiam que iam conseguir outra, né? Tipo, eles iam alegar alguma coisa. E o David Walker ganhava dinheiro em partes fazendo isso. E ele escreveu um panfleto extremamente radical, pedindo que os escravos tomem as armas e façam uma revolução. Essa é uma das primeiras manifestações de ação direta na tradição americana, sabendo que o pessoal no sul dos Estados Unidos, que trabalhava com roupa usada, também eram negros em geral, ele começou a colocar esse panfleto no bolso, ou costurar dentro dessas roupas que ele comprava, e ele sabia que marinheiros viajam a todo momento, eles são as pessoas que mais viajam nesse país, e eles iam pedir, por exemplo, eles iam para o sul, para Charleston, e pedir algum conserto na roupa dele, ou ia vender e fazer isso que eu tinha falado, que acontecia muito, e os negros que recebessem isso iam saber o que fazer. Essa foi a maior campanha de marketing de panfleto revolucionário naquele país, porque o Walker se tornou extremamente famoso. Ele pagou com os custos dele, né? Ele foi na gráfica e tirou o dinheiro do bolso para imprimir esses discursos, chamam o apelo de Walker, The Walker's Appeal. O estado da Geórgia chegou a pedir a cabeça dele por causa disso.
Falou, se alguém achar esse tal David Walker que mora lá em Massachusetts, a gente paga uma grana se trouxe a cabeça dele. Pensa um estado da federação fazendo isso, né? Ele foi assassinado um ano depois. Só que ele vira um grande mártir da causa abolicionista e o Douglas vai ser o cara que retoma a tradição walkeriana. O Douglas começa como um moderado, ele começa como um gradualista que não acredita em pegar em armas. Só que o Douglas tem uma conversão quando ele descobre o David Walker, depois de muito tempo. Ele fala, talvez a violência seja o único caminho. Porque não está dando certo, a gente está vendo que os escravocratas têm uma reação muito mais forte, eles têm dinheiro para isso. Né? Então a gente vai ter que contar com uma guerra. O que aconteceu para a gente ter o desencadeamento da Guerra Civil? Primeiro, você tem essas várias rebeliões que começam a ser defendidas, nesse momento de virada que eu falei, do David Walker, do Douglas. Você tem o John Brown, por exemplo, que faz um mini massacre, né? Eles chegam a matar criança, ou seja, vira uma coisa extremamente complicada, e você tem a reação, acontecia uma revolta, logo vinha uma reação violentíssima que tornava as leis muito mais sérias, tornava a perseguição a ex-escravos muito mais séria. Você tem em 1850, a lei do escravo fugido. Era uma aberração jurídica, porque era uma lei que falava assim, você, cidadão de toda a federação, inclusive do norte, mesmo se seu estado não permita escravidão, se você vê o escravo andando na rua e não pega ele, você está sujeito a multa. Então pensa assim, uma velhinha de 60 anos vê um cara que é obviamente um escravo fugido, ela tem obrigação legal de capturar essa pessoa. É ridícula a lei. E ela fez com que muitas pessoas que nunca foram escravos fossem pegos por capataz e vendidos, porque dava dinheiro. Inclusive você tem uma narrativa muito famosa, que é um filme, 12 anos de escravidão, que é isso que acontece. Solomon Northup, 12 anos de escravidão, um filme que ganhou Oscar, né? É um filme grande produção de Hollywood. Foi justamente isso que aconteceu. Era um violinista de Nova York que foi pego porque ele estava bêbado num lugar, estava vulnerável a capatazes, e foi mandado para o sul. Depois de muito, mas muito tempo, a família conseguiu resgatar ele. Isso acontecia a todo momento depois dessa lei. Então você vê que vai se acirrando a batalha, e quando que ocorre essa revolução social? E de fato a abolição é uma revolução social importante. Quando eles elegem o Lincoln, que era um grande anti-escravista. Todos os presidentes do Washington até o Lincoln, isso dá 72 anos de experiência política, de todos eles, só 2 eram contra a escravidão. Quincy Adams e o Lincoln. Todos os outros eram escravagistas, ou defendiam a escravidão quando acontecesse de ser gente do norte. Então você imagina como era o poder americano e que virada que aquilo representava. Eles estavam elegendo um cara que era contra a escravidão, só que ele era um moderado, ele era justamente daquela velha guarda que eu tinha mencionado do Lloyd Garrison. O Lincoln teve que passar por um período também de conversão, e os intelectuais negros tiveram um papel importantíssimo nisso, mas também um secretário dele chamado Seward, tem um papel essencial nisso, de convencê-lo que a escravidão tem que acabar de qualquer jeito. Logo no primeiro ano em que ele é eleito, um estado do sul vai lá e fala, a gente não é mais parte dessa federação, a gente se segregou. E aí começa a secessão, né? Aquele movimento que não é imediato, primeiro um estado faz isso, depois eles fazem uma reunião e falam, todo mundo aqui do sul que é escravagista tem que se separar dos Estados Unidos, porque a gente não aceita esse presidente. E aí vira uma questão de um assunto de estado, né? Porque eles estão roubando metade do país para eles. E aí vira a guerra civil. Essa foi uma guerra que matou 620 mil pessoas. Pensa na época, tinha 31 milhões de pessoas, a gente para burro. Você tem algumas cidades que foram palcos mesmo de grandes batalhas, em que, assim, metade da população masculina morre. Sabe? Tipo, estraga a infraestrutura, acaba com a economia daquele lugar. E esse é o momento em que o Marx e o Engels entram na história. Que os comunistas começam a se interessar por essa história. Porque os comunistas viviam, claro, numa situação muito difícil. Na Alemanha, você tinha as leis antissocialistas do Otto von Bismarck, né? Se você fosse socialista, ia ser perseguido, meu filho, tipo, violentamente. O partido SPD, que é o primeiro partido marxista daquele país, ele estava proibido nessa época, mas ao mesmo tempo eles estavam olhando para o outro lado do oceano e falaram, olha só que interessante. Porque, primeiro, você tem uma união inédita entre negros e brancos do norte,
defendendo uma questão que é trabalhista. Eles estão tirando os Estados Unidos da sua era feudal, basicamente. Os Estados Unidos vive uma contradição de ser um dos centros do capitalismo do mundo, não mais rico ainda, né, mas era um dos centros, e tem uma estrutura feudal, uma estrutura escravocrata. Né? E olha que interessante isso surgir de uma revolta popular, feita também e arquitetada por um presidente da classe trabalhadora eleito, filhos de proletários. Marx abre o olho para isso. E ele começa a escrever a respeito lá de Londres. Ele é correspondente internacional de um jornal de Nova York chamado New York Daily Tribune. Foi o emprego mais duradouro que ele teve em época, durou 11 anos. Ele vivia pulando de emprego para emprego, porque, enfim, o fato dele ser de família judaica impedia ele acesso a empregos públicos em boa parte da Europa. Então a gente não conta com isso, né? Na Alemanha a gente fala, por que essa gente se exilou? Porque eles não conseguiram nem trabalhar nesses lugares. Isso começou com o Heinrich Heine, lá nos anos 30, né? A Alemanha já estava com uma campanha antissemita pesadíssima a partir das reações contra as guerras napoleônicas, né? E o Marx, ele passou por poucas e boas em Londres, e ele escreveu esses artigos contando para a Europa o que estava acontecendo. Ele escrevia tanto para Nova York, mas era o jornal que tinha maior divulgação no mundo, tá? Então, existem cópias do New York Daily Tribune lá na Malásia. Chegava até lá. Não existia jornal no mundo inteiro que tinha um alcance tão grande. Então, Marx também optou por isso. Era um jornal liberal. O Charles Dana, que era o patrão dele, o editor-chefe, era um abolicionista, mas era um liberal, mas que respeitava muito Marx e o Engels e tal. E ele usou isso também estrategicamente para difundir suas ideias e fazer uma revisão da sua própria teoria do materialismo histórico, baseado naquela novidade. Por quê? E aqui é uma grande fase do Marx, que a gente pensa o materialismo histórico na filosofia dele. Você tem aquela fase da ideologia alemã, nos 40, mas nos anos 60 tem uma virada muito grande. É justamente a experiência que ele tem com a Guerra Civil dos Estados Unidos que faz ele mudar várias ideias. A primeira é de deixar de imaginar que existe uma luta de classe só, gradual. Todos os países vão fazer ela. Isso é uma visão eurocêntrica do mundo, antes de tudo. E nos anos 40, ele e o Engels, principalmente, ainda tem algumas asserções que dão a impressão disso. Que, aqui na Inglaterra, o pessoal está no estágio máximo da luta de classes. Primeiro, como ele escreve isso no Manifesto do Partido Comunista, primeiro você tem rixas individuais, o trabalhador odeia o patrão lá, o José, odeia ele não gosta da forma que ele trata, ele começa a brigar. Depois vira algo da mesma empresa, da mesma indústria, por exemplo, o pessoal conversando entre si, falando, esse patrão está acabando com a nossa vida, ele não dá condições boas para a gente. Depois vai para o nível nacional, e depois vai para o nível internacional. É aí que surge a primeira internacional, não à toa, no penúltimo ano da Guerra Civil. O Marx fala que os trabalhadores ingleses, o que eles estão fazendo, que é novidade? Eles estão vendo que está todo mundo perdendo emprego porque não tem mais algodão para processar nas indústrias têxteis, de Manchester, de Birmingham. E o pessoal está passando por poucas e boas também, né? O pessoal estava passando fome, vira uma crise muito grande. O Palmerston, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, ele começa a cogitar, primeiro, entrar nessa guerra. A gente vai entrar nessa guerra do lado dos escravagistas, e ele começou a inventar todo tipo de desculpa esfarrapada para isso. O Marx começou os escritos de guerra civil metendo pau no Palmerston. O plano B dele seria voltar os olhos à Índia e à China, que eram colônias da Inglaterra, só que totalmente largadas, né? E começar a investir numa indústria de algodão lá. Só que ia demorar muito, o transporte é muito caro, né, daqueles lugares. Só que foi um momento em que a colonização da Índia virou algo extremamente violento, que vai acabar em Gandhi, nos movimentos de libertação na Índia, né? Então Marx começou a olhar para isso e falou, puta merda, cara. Não sei se pode falar palavrão, mas ele falou, puta merda. A gente vê aqui uma fase internacional do capitalismo também. Eles estão coordenados, tipo um grande dominó internacional, que acontece uma coisa lá no sul dos Estados Unidos, espirra aqui para a Inglaterra, vai para a Índia, e a gente está vendo isso claramente acontecer. Não só isso a gente está vendo acontecer, a gente está vendo que a cultura proletária está se tornando internacional, porque os trabalhadores da indústria têxteis começaram a ir contra a ideia da Inglaterra entrar na guerra. Eles começaram a se solidarizar com os irmãos negros, irmãos trabalhadores deles nos Estados Unidos. E o Marx fala isso, esse é um momento de virada. Só para fechar as coisas do materialismo histórico, você tem,
Então, uma reconsideração de que as lutas de classe elas têm particularidades geográficas. A teoria dele se torna muito menos eurocêntrica e tipo, você tem que observar país por país e não imaginar que todo mundo tem que chegar no estágio da Inglaterra um dia para então ter uma revolução socialista. Isso é um erro que ele cometeu em 2 artigos. Um chama The British Rule in India, 1843, em que ele falou a Índia, lá, aquele pessoal que vive numa sociedade de castas, meio feudal, extremamente violenta também entre eles, eles vão ter que ser dominados pela Inglaterra e passar por toda a experiência colonial e se tornar um Estado burguês para então chegar numa possibilidade de socialismo, mas na forma que eles estão vivendo, eles ainda são bárbaros, eles têm que ser colonizados. Isso o Engels chegou a defender também. Esse não é o Marx de 1860. E é interessante, quando a gente vê essas teorias pós-coloniais, tipo Eduardo Said, o único Marx que existe é esse Marx desses 2 artigos. O Said é extremamente desonesto nos argumentos dele sobre o Marx, sobre o marxismo, como uma variante do orientalismo. Surge um anticolonialismo dentro do marxismo também a partir daí. O que significou isso numa perspectiva decolonial? Significou que a civilização colonizadora perde sua supremacia incontestável sobre seus servos colonizados pela primeira vez, inicia uma reação no campo ideológico que dura até hoje, que é o racismo moderno. Quando você tem o fim da guerra civil, você tem então essa reação que eu estou falando, que é uma intensificação dos estereótipos racistas, porque você tem uma migração em massa de populações negras, e nessa cultura que eu mencionei, nessa cultura radical, você tem um silenciamento muito grande. Porque isso é explicável, porque essa gente deixa de fazer narrativas de escravidão. E existe um grande silêncio em toda a cultura negra, porque o pessoal estava assim, construindo as próprias casas, estavam arando o próprio campo, eles estavam construindo a vida do zero, construindo suas comunidades. Né? Você tem experiência no Oklahoma de cidades 100% negras, como Tulsa, comunidade que ficou super próspera em pouco tempo, pessoal super trabalhador, construindo a sua vida do zero, ex-escravizados, e a Ku Klux Klan começa a plantar cadáveres na cidade, colocar a culpa neles. E isso vira um rebuliço absurdo que a cidade é bombardeada pela Marinha Americana. Então eles começam a ver que acabou a escravidão, beleza, mas tipo, a luta não acabou mesmo. Isso é anos 60 ou 70? Isso é anos já 80. 80. Caso de mas existem vários casos individuais. Então, a gente pensa a Ku Klux Klan, ela surge um ano depois da abolição da escravatura. Porque a gente tem justamente esse orgulho americano de que a civilização colonizadora perdeu, virou a história. Os colonizados estão começando a se rebelar. Isso estava acontecendo em outros lugares, Cuba, depois o Brasil chega às ideias americanas da abolição, né? Demora para chegar, mas a gente vê esse movimento se alastrar. A primeira coisa que eles tiveram medo é da miscigenação, que eles chamavam de amalgamação. Tipo, meu filho vai se casar com uma mulher negra, cara. Vai estragar a minha linhagem, né? Todo aquele papo ridículo de linhagem, que também são heranças super feudais, né? Mas são todas contradições que estão correndo ao mesmo tempo, e os medos raciais, eles se exacerbam nessa época, e o terrorismo da Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan é o maior grupo terrorista do mundo, ainda existente. Até 1980, você tinha candidatos a presidentes que eram declaradamente membros da Ku Klux Klan. Depois disso ficou meio feio, eles tiveram que esconder o uniforme da Ku Klux Klan no armário, igual o Trump deve fazer, né? Mas é feio o negócio, é feio. Você tem tipo, xerifes de cidades pequenas só tem um policial. O cara é um membro da Ku Klux Klan. O que é a vida de um negro nesse lugar? Então você tem os linchamentos, você tem toda uma reação muito violenta, em que, ao mesmo tempo que você tem esse silêncio da cultura, esse pragmatismo, né? Vamos fazer nossas sociedades, nossas comunidades agora. Você tem o pessoal começando a ver que vai ser difícil. Vai ser difícil porque a reação é imensa. Só que ainda quando entra o socialismo nos Estados Unidos, em 1880, ele começa a ganhar corpo, você ainda tem uma esquerda que tinha uma crença muito grande na educação. E isso chega até o W.B. Du Bois, no começo da carreira dele. Ele apela para uma educação humanística, para a paideia, né, aquela ideia antiga dos gregos, que ele retirou da tradição alemã também, da Bildung, que os indivíduos eles têm que ter chance de, não só de aprender profissões
técnicas, tipo, sei lá, aprender a ser um carpinteiro, um funileiro, mas eles têm que ter acesso à grande cultura, à erudição como um todo, escolher seus próprios caminhos. Isso está faltando nas comunidades. Ainda existia essa crença um pouco meritocrática, de que se a população chegar a determinado nível de educação, as coisas melhoram. Isso por parte dos socialistas também. Tá? O socialismo entra nessa época, e ele entra numa época também que as ciências estão se desenvolvendo de forma muito significativa. Você já tem Darwin nessa época, que faz uma revolução dos paradigmas científicos. Isso é importante para a história das lutas de esquerda, porque antes você tinha o tal do racismo científico do Jefferson. Quando você vai se aproximando do século XX, você tem desenvolvimentos da genética, você tem provas científicas de que raças não existem etnias, e que a raça humana impõe uma unidade, vamos dizer, tudo o resto são fenótipos e culturas que se desenvolvem geograficamente apartadas, né, e por isso que tem caráteres diferentes, só que o argumento principal do racismo, de que existe uma essência do anglo-saxão, uma essência do negro, de sei lá que região, isso é falso. Só que isso não basta. Isso é interessante. Isso acrescenta as contradições no seio do capitalismo moderno. Porque ao mesmo tempo que as ciências estão com um discurso que prova a falibilidade desse princípio organizacional da sociedade americana, isso não é bastante para você ter uma mudança social. Então, o Paul Gilroy chama essa justificativa do racismo moderno de melancolia pós-colonial. Né? O Paul Gilroy escreveu sobre o Atlântico Norte, mas ele tem um livro chamado Melancolia Pós-Colonial, que é magnífico. Ele fala que justamente o racismo que a gente vê até era Trump, ele vem justamente dessa condição, porque eles vão falar, beleza, a ciência fala aquilo, mas né, olha para os negros, olha empiricamente, eles são desorganizados, eles são propensos ao crime, eles são propensos a roubos passionais e, portanto, são inferiores aos brancos. Esse é o papo. O papo culturalista começa a substituir qualquer pretensão por racionalidade científica. Isso cria uma nova fase também nessa luta, porque os negros eles deixam de lutar nesse palco que eu tinha mencionado, que era o palco da abolição. Aí a luta vira uma luta de organizar comunidades de resistência. Certo? Esses são os anos da tal da reconstrução. Isso foi um grande projeto governamental, tá? Acabou a escravidão, criaram-se uma série de leis que chamam de Reconstruction Acts, as leis da reconstrução, que eram pacotes de incentivo para a população negra se reerguer, né? Só que teve um grande problema aí, porque o Lincoln, como eu mencionei, era um abolicionista, acaba a guerra, ele é reeleito, e ele é assassinado logo depois. Vice-presidente dele, o Andrew Johnson, era um dos maiores racistas da história americana. Então esse cara, até o presidente Grant, fizeram de tudo para acabar com a Reconstruction e com todo esse projeto governamental, né? E como que eles acabaram? Isso acabou com o Grant sob a justificativa de que eles tinham que invadir as Filipinas. Então, eles tinham objetivos imperialistas de expansão mais nobres do que ajudar as populações negras. Aí começa a grande fase do imperialismo externo dos Estados Unidos, porque talvez o grande capital notou que, beleza, a gente tem um país segregado que vai ser organizado a partir da segregação, os negros sempre vão ser um cidadão de segunda classe, mão de obra barata, embora vai surgir eventualmente uma burguesia negra, né, como tem os Obamas hoje em dia, as Kamala Harris da vida, mas mesmo assim, né, isso vai até ajudar a controlar essa população, então a gente vai ter que apelar agora para uma campanha expansionista fora dos Estados Unidos. E você tem a experiência de Porto Rico, Cuba tenta ser invadido pelos Estados Unidos desde o Quincy Adams, né, mas nunca consegue, é outro país de resistência ao imperialismo, como o Vietnã foi durante toda essa história, que é orgulhoso de sua resistência ao imperialismo, e deve ser mesmo, tipo, é um exemplo da experiência anticolonial. E o que acontece num nível legal? Aqui a gente já chega no Du Bois. Eu tinha mencionado que com o Lincoln você tem um ingresso parcial do negro à cidadania. Só que até 1910 não existe um estado no sul dos Estados Unidos que não volta a restringir voto negro. Esse voto volta a ser conquistado com Martin Luther King em 1965. É a geração dos nossos pais e avós já. Meu pai já estava vivo nessa época, por exemplo.
Então você tem, né, essa reação acontecendo num nível estadual, assim, escancaradamente aberto, que é uma sociedade pautada pelo racismo também. O Du Bois, quando chega o nosso amigo W.B. Du Bois, ele odiava ser chamado de Dubois, tá? Um monte de gente fala Dubois. Até o Stokely Carmichael, o Black Panther, chamava ele de Dubois, mas o próprio Du Bois não gostava dessa pronúncia gringa, que ele falava, eu não sou francês, eu não tenho nada a ver com meus vínculos franceses e tal. O W.B. Du Bois, ele foi um dos produtos da crescente educação do negro, como o Emiliano já adiantou, né, você tem, então, não só o intelectual orgânico a partir do pós-escravidão, mas você tem já centros universitários que eles chamam de HBCU, que é Historically Black Colleges and Universities, né, universidades e faculdades historicamente negros. Tem a Fisk University, que é a segunda que foi criada, mas tem dezenas. A Fisk University formou o W.B. Du Bois. Ele era um aluno genial, era uma pessoa com bastante potencial, e um presidente na época deu um fundo de apoio a estudantes negros, tinha só 2 vagas, para mandar para Harvard primeiro. Ele estudou em Harvard, se formou. E depois ele foi para a Alemanha, ele estudou na Freie Universität em Berlim. Ele foi o primeiro negro, o primeiro americano, na verdade, a estudar na Alemanha, numa grande época da Universidade Alemã, e o orientador dele não era ninguém mais, ninguém menos que o Max Weber, que levava ele muito a sério, inclusive. Então, quando o Du Bois volta com seus 20 e poucos anos para os Estados Unidos, saindo de uma família de ex-escravos, né? Acho que só o pai dele era ex-escravo, a mãe era uma negra livre. Ele volta o americano mais educado, assim, no nível de erudição e de títulos acadêmicos daquele país inteiro. Só que qual que era a possibilidade de emprego dessa gente? Não estava surgindo só colégios e universidades historicamente negras, mas também escolas em pequenas cidades do sul que haviam sido devastadas. Então, o que acontecia com boa parte dos acadêmicos, também com brancos que se predispusessem, era ser enviado para uma cidadezinha no meio do Mississippi, no meio do Alabama, e trabalhar lá. Assim, mas trabalhar, e o Du Bois foi para 2 estados, ele foi para o Kentucky. Ele conta na experiência do Almas da Gente Negra, que é o livro de 1909, também um pouco dessa experiência, né? Ele faz como se fosse um balanço dessa experiência, mas ele conta claramente o que era ensinar aquela gente, porque ele tinha classe com meninos de 2 anos e homens de 20 e poucos anos que não eram alfabetizados, ele tinha que se virar. Grandes experiências afeitas à metodologia Paulo Freire estão sendo aplicadas também por essa gente. Eu acho que eles se beneficiariam com Paulo Freire, né, com o arcabouço teórico dele, mas eles tiveram que improvisar experiências de ensino e criar uma nova geração de negros educados, porque os estados todos do Sul não deixavam grandes subsídios para escolas negras, e uma criança negra não podia estudar numa escola de criança branca. Então, igual você vê nesses vídeos e fotos da segregação, que tinha um bebedouro para o negro e um bebedouro para o branco. O branco é sempre reformadinho, do negro tem limo e um rato passando por cima. Banheiros, mesma coisa. Nas escolas, não esperem coisa diferente. Você tinha a maioria das escolas sem saneamento básico. Mas isso também, eles tinham dificuldades materiais muito grandes, você tem uma geração extremamente esforçada para fazer esse trabalho, né, e construir, vamos dizer, uma comunidade educada. Du Bois, ele é um sociólogo. Então, até aquele momento, até escrever esse livro que eu falei, As Almas da Gente Negra, que é um grande balanço de toda a herança cultural que vem lá da escravidão, que eu estou chamando de radicalismo negro, até esse momento ele tinha escrito Sociologia do Trabalho. Ele é um dos grandes iniciadores da Sociologia do Trabalho e seus métodos, né? Tem um texto importantíssimo sobre o negro da Filadélfia. Nesse livro, ele vem com uma teoria da modernidade muito própria. Então, se a gente pensar as 2 grandes vertentes daquela época, Max Weber, que foi o professor dele, e os liberais. A sociologia do Du Bois vai contra essas 2 versões da modernidade, porque ela vai dizer que a civilização ocidental inaugurou seu processo de modernização em função da falência do projeto colonial. Então, pensa no Max Weber, a modernidade surge por uma necessidade de racionalização e burocratização do Estado. A civilização burguesa inaugurou seu estágio de modernidade em função da falência do projeto colonial. Tá.
colonialismo não tem como se sustentar mais, então teve que se reinventar e criar o Estatuto de Cidadão de Segunda Classe e a segregação para manter a máquina do capital. Então, você vê que isso é extremamente provocador, porque o Max Weber fala de racionalização, né? Ele é esse herdeiro do iluminismo e desse otimismo desenfreado, e os liberais vão falar que já que é um progresso, o progresso é assim mesmo, gente, a modernização, na verdade, é um próximo passo de algo que está vindo lá de trás, e graças aos nossos padroeiros Locke e Adam Smith, a gente chegou num nível de maturação das instituições e dos bancos e do capital, em que a gente agora tem modernização, a gente tem grandes fábricas, temos carros, rádio, olha que coisa linda, né? O Du Bois está falando, não, isso é a falência de um projeto. É vocês, tipo, tentando restaurar uma coerção de classe que já existe lá desde o começo do mercantilismo, e o formato é esse, eu vou contar nesse livro. E ele começa falando aquilo, o problema do século XX é o problema da linha de cor, como eu adiantei, uma vez que você não tem escravidão, lógico, não são um cidadão negro desse lado e um anglo-saxão desse, eles não são legalmente pessoas diferentes, tão diferentes assim. Só que a linha de cor é esse conjunto de regras não escritas, vamos dizer, que determina a segregação americana, e determina toda a dinâmica daquela sociedade. Então, o nosso problema é isso, porque é uma linha que não dá para apontar e falar, essa linha existe. Todo mundo vai falar, onde que está essa linha? Vamos se valer de cinismo, falar, trabalha aí, se vira aí e vire pessoas abastadas e aburguesadas como nós. Né? Isso, em partes, aconteceu com as comunidades negras. Você tem uma burguesia negra forte, né? Naquela época dele, era uma fatia mínima da população. E ele explica, então, que como isso aconteceu nos Estados Unidos, através da divisão racial das populações e realocação de uma gente que outrora era escravizada para a condição de mão de obra barata. A teoria do pan-africanismo se beneficiou muito disso, porque explicaram o terceiro mundo a partir disso. Uma vez que você tem um capital industrial numa fase mais avançada, imperialista, como o Lenin teoriza, você tem a exportação dessa mão de obra não para dentro só do próprio país, mas também para outros estados. O Brasil é o quintal da América do Norte, isso é até um clichê falar, né? Mas é uma teoria derivada do Du Bois, de certa forma. Pode falar, Emiliano. Não, então assim, deixa eu tentar pegar aqui uma longa onda, né? Entre as narrativas de escravidão. Tu tá me escutando, Felipe? Estou escutando. Tá bem? Uhum. Entre as narrativas de escravidão, né? Em que no processo de resistência individual se formam determinados indivíduos negros alfabetizados, com capacidade narrativa, retórica, se constitui aquela intelectualidade negra que a gente estava falando. Até Du Bois, a gente pode dizer que tem uma linha de continuidade justamente pela ação, digamos assim, dessa linha de cor de que fala Du Bois. Quer dizer, mesmo após o fim da escravidão, mesmo após a libertação, concretamente a sociedade de classe norte-americana, ela continua a se organizar, digamos assim, quase que como condição particular da reprodução do capital, estabelecendo essa linha de cor. E, então, a gente pode dizer que há uma continuidade histórica, naturalmente, com esses desvios, entre essa primeira grande geração de intelectuais negros, anos 40, 30, 40, a geração do Du Bois, onde já, digamos assim, a recepção de um determinado socialismo. Correto. E o Du Bois, assim, esse é o contexto, né? Mas o que ele faz com esse livro, que é um balanço, ele se liga estilisticamente, retoricamente, a essas narrativas, essa tradição anterior que eu mencionei. Porque o livro dele, eu tinha mencionado que ele é um sociólogo do trabalho. Só que nesse livro que ele dá a nova teoria da modernidade para ele escreve um livro de sociologia empírica sem uma nota de rodapé. É um livro que não parece científico, ele tem um caráter muito literário, inclusive, né, de literatura, belas artes mesmo. E o que ele está fazendo nesse livro? Ele está executando a sua própria emancipação de um estilo acadêmico de extração europeia, o que ele aprendeu com Weber e com Santayana em Harvard, né? Aliando ferramentas próprias da filosofia das ciências sociais, ele é extremamente rigoroso, né, nesse texto, ao que ultimamente o pessoal está chamando de autoetnografia, e ele fala que essa é a característica número 1 das letras e da tradição radical negra. É uma autoetnografia característica dessa cultura.
Tem um estudioso brasileiro, chama Silvio Mateus Alves Santos, que ele fala bastante sobre isso, tá? Quem quiser ir atrás, tem um artigo chamado O Método da Autoetnografia na Pesquisa Sociológica, e ele fala muito de Du Bois. Mas o que significa isso? Eu falo, como na narrativa de escravo que eu dei o exemplo, do Douglas, ele fugiu da escravidão, ele está contando sobre a experiência dele desde pequenininho, como que ele foi se criando, como que era nascer escravo e descobrir que você é escravo, né, tipo, isso, menino escravo é confuso em relação ao estatuto dele, até o momento em que ele se torna um adulto e emancipado e autônomo, ele consegue fugir do seu antigo patrão e conquistar a sua autonomia. Isso é uma autoetnografia porque não é biografia. Em termos de registro literário, não é o modelo da autobiografia, porque eu estou usando o caso particular para falar do universal. Eu estou falando da minha vida, mas estou falando da vida da minha comunidade, e não é à toa que esses textos abundam histórias de outras pessoas também, inclusive de casos de fugas que não deram certo, de gente que morreu nessa tentativa, e eu fui lá o cara que conseguiu passar a mensagem para frente, vamos dizer. E é um texto muito preocupado também em discutir legislação e fomentar essa cultura de universalização dos princípios abolicionistas. Por isso que não dá para a gente chamar de autobiografia no modelo do Benjamin Franklin, que foi o grande inventor, né, da autobiografia moderna. Porque o Franklin falava que a autobiografia tem algumas funções pontuais. Ou eu me louvar e ficar me gabando dos meus feitos, ou passar alguma coisa para meus filhos, para minha comunidade, ou me desculpar de algo que eu fiz. São os 4 objetivos. O que os escravos e a tradição afro-americana faz é ver o 5º motivo, né, que é o motivo justamente desse da autoetnografia, que caracteriza importantemente a cultura negra até hoje. Tem gente que entende que faz leituras do hip-hop por meio disso, porque o que eu tenho para contar é minha experiência individual, seja na senzala, seja no gueto. Eu vou contar sobre a minha experiência individual, mas eu estou contando, na verdade, sobre minha comunidade. Automaticamente, não Muito é algo legal isso, essencial. porque uma das coisas... Nós temos um filho surdo, certo? E, enfim. E uma das coisas importantes da cultura surda é exatamente a autobiografia, porque, na verdade, toda a história do surdo individual reconta a história de uma comunidade surda. Quer dizer, os meninos são primeiramente proibidos de usar a língua de sinais, são submetidos à fonoaudiologia para aprender a oralizar, para aprender a falar, né, sonoramente. Depois tem um momento que isso não dá certo, isso se mistura mais ou menos com uma revolta individual, é quando o surdo, o jovem surdo, encontra a comunidade surda, e aí aprende uma língua, aprende uma cultura, se apropria de uma memória coletiva, né? Então, existe uma estrutura mais ou menos comum, eu já li assim, uns 4 mais ou menos, assim, desde uma surda francesa, os surdos pernambucanos, surdo norte-americano, enfim, tem sempre uma mesma estrutura, né? Que não é mimético, porque é real mesmo, né? Que é uma recontagem da história da comunidade surda a partir da experiência individual. Mas continua. As comunidades neurodivergentes fazem isso muito. O autismo tem uma cultura muito forte que funciona nos mesmos moldes, né? É muito interessante isso, como se ramificou para vários outros grupos, né? Mas a retórica é a mesma, em termos de estrutura retórica, é muito semelhante, e é muito poderoso, é algo que funciona muito bem, né? Só continuando o estilo do Bois, então, a primeira coisa que ele tem é isso, ele vai contar sobre a experiência dele como professor lá nos Cafundó do Kentucky, contar sobre a experiência de gente anônima. Ele tem a história mais poderosa para mim é da menina Josie. É uma menina que ele descreve como uma adolescente feia, que é super simpática e que cuida da família, ela cuida de todo mundo, uns irmãos problemáticos, e ela trabalha até morrer, até se esfalfar, ficar doente, morrer. É uma história extremamente triste. E o que o Du Bois está contando nesse livro chama As Almas da Gente Negra. Ele está falando de almas, é um livro de espectrologia, de fantasmas. Ele está falando de pessoas que morreram, desde a menina Josie, que é uma anônima, até pessoas famosas, tipo Alexander Crummell, que era um grande pastor da época, grande ativista também. Então ele está igualando diferentes, ele está dando quadros de diferentes setores da sociedade, diferentes experiências, para contar a experiência conjunta da gente negra naquela época. E fazer um balanço comunitário, vamos dizer, daquilo que está acontecendo. A única pessoa que está viva que ele conta a respeito é o Booker T. Washington, que era um desafeto dele. Deixa eu pegar o livro aqui.
Foi muito influente nos meios brasileiros pan-africanistas, né? O Abdias Nascimento, antes da fase brisolista dele, ele chegava a defender certas ideias do Booker T. E o Booker T. Washington era um homem que estava querendo fazer grandes acordos com os capitalistas. Ele era o único negro que sentava com os grandes industrialistas, tipo Rockefeller, por exemplo, e tomava uísque fumando charuto, conversando sobre o futuro das comunidades com eles. Ele tinha ingresso no meio dessa gente, só que o que ele defendia era colégio técnico para fazer os meninos negros apertarem parafuso e as meninas negras costurarem roupa de madame. Eles tinham essa ideia, a gente tem que passar primeiro por essa fase de aceitarmos ser mão de obra barata, para então a gente conquistar nosso espaço dentro do capital, né? Mas ele era um ultra defensor do capitalismo, do liberalismo. O W.B. Du Bois faz questão de colocar ele como um espectro, porque ele já está morto por dentro, mais ou menos. Ele conta a história ao lado de outros mortos, falando, o caminho não é esse, o caminho é o que vem no futuro, e a gente tem que aprender com a experiência dessa gente. Seja a experiência desastrosa do Booker T. Washington, que é um vendido, na opinião dele, seja na experiência da menina Josie, que é uma menina com um potencial imenso, mas que as condições materiais fazem com que ela morra, basicamente. Na miséria e no anonimato, e esse livro está tentando resgatar a imagem dela, né? Esse é o lado folk, vamos dizer, o lado popular também desse registro dele. Esse é o balanço que ele está fazendo. E ele começa todos os capítulos desse livro, que tem 14 capítulos, com spirituals, que são essas músicas da tradição gospel negra. O spiritual foi uma manifestação importante da espiritualidade e do ativismo ao mesmo tempo, porque você tem contextos em que os escravos estão numa lavoura, planejando uma fuga ou de uma pessoa que eles têm que ajudar, né, encobrir, ou que todo mundo vai fugir. E eles cantavam músicas específicas sobre o povo de Israel que está se livrando do cativeiro do Egito, usando, né, motivos do Velho Testamento para passar mensagem um para o outro, porque eles não podem, eles estão na lavoura imensa colhendo algodão, ou sei lá o quê, e eles não podem simplesmente chegar e formar um montinho lá no canto e começar a conversar, eles iam apanhar se eles fizessem isso. Então eles criam toda uma estrutura que ao mesmo tempo, é devoção, é religiosidade, e é ativismo, é radicalismo. E o Du Bois fala, essa aqui é a essência, o símbolo máximo dessa nossa cultura de resistência, da nossa psicologia de resistência e da nossa religiosidade de resistência. Eu posso ler só um trechinho do capítulo 14, que é o balanço desse livro, que chama Sobre as Canções de Amargura, chama About the Sorrow Songs. Sorrow Songs é o termo antigo para spirituals, né? E ele fala o seguinte, em meio a toda essa tristeza das canções de amargura, uma esperança respira, uma fé na justiça final das coisas. As cadências menores do desespero frequentemente se vertem em triunfo e confiança apaziguada. Às vezes é a fé na vida, às vezes é a fé na morte, às vezes a garantia de justiça ilimitada em algum mundo justo no além. Seja o que for, o significado é sempre claro, que algum dia, em algum lugar, os homens julgarão os homens por suas almas, não por suas peles. Essa esperança justificada, as canções das amarguras cantam verdades? Ele não responde. Essa é a mensagem, né, que fecha, e vocês no futuro vão decidir isso. O Du Bois, ele viveu muito, ele nasceu, então, 4 anos depois da escravidão ser abolida, filho de escravo, e morreu um dia antes do Martin Luther King proferir o famoso discurso I Have a Dream, em Washington, em 65. O Du Bois, ele foi perseguido como socialista depois, na época do macartismo, e ele morreu em Gana. Ele apoiou, né, a Revolução de Gana. Ele entrou para o Partido Comunista dos Estados Unidos quando todo mundo estava saindo do Partido Comunista dos Estados Unidos, que é em 1955. O relatório do Khrushchev sobre o culto da personalidade, né, tipo, falando dos crimes do Stalin, é um ano depois, é 56. E o Du Bois, mesmo assim, ele defende uma espécie de socialismo pan-africanista. Ele acredita na emancipação da África, que o socialismo é o melhor modo de fazê-lo, porque se a gente retomar as teorias do capitalismo racial, o capitalismo é o que mantém a subordinação da África no eixo global. Então, quando o Gana se torna o primeiro país da África a conquistar a independência da Grã-Bretanha,
Isso é março de 1957, né, gente? O primeiro país a conquistar a independência, né? A Grã-Bretanha. É muito recente. O Du Bois estava lá do lado. E ele tem um texto famoso de 1953 que chama O Negro e o Socialismo. E esse texto ele fala abertamente que a causa negra e o socialismo tem tudo a ver uma com a outra, mesmo que o socialismo tenha vindo de uma tradição diferente, via alemães e judeus, né? Elas são tradições que se entrecruzam, embora o socialismo deles seja muito discutível de que tipo que é. Então ele tem uma fase que é muito parecido com o socialismo fabiano, né, da Sociedade Fabiana da Inglaterra, que é algo que acontece durante a Segunda Internacional e não tem nada de revolucionário, né? É um socialismo reformista, na verdade. E depois ele entra para um comunismo de Estado diferente do que ele professou no começo. Só que essa evolução também é, em parte, a evolução de um monte de gente nos Estados Unidos. Eu não tenho cacife para falar sobre a experiência negra, comunista e socialista, por isso que eu recomendei o Muniz Ferreira para ser o próximo palestrante, né, porque o homem sabe sobre isso. Eu vou falar besteira se eu quiser falar a partir dos anos 20 o que aconteceu naquele país. Mas se você tiver interesse, eu falo um pouco sobre essa segunda tradição, a tradição socialista lá em 1880, e o momento em que elas se unem, a negra e ela. Eu estou morrendo de pena, porque eu vou ter que cortar tanto para manter o gênero dos 20 e poucos minutos. Claro. Certo? Mas fala, porque aí, enfim, eu vejo... Podia falar um pouco só para a gente fazer a solda. Sim. Né? Porque isso que tu vai falar agora eu posso colocar na edição para antes. Beleza. Né? Beleza. Então, o socialismo, suas teorias chegam muito tarde nos Estados Unidos. Como mencionei, nos anos 40 já tem socialistas lá, mas não uma difusão de textos importantes. Tinha uma dificuldade de adquirir textos, né? E as teorias estavam sendo escritas, em sua maioria, em alemão e francês, então isso era um impedimento numa época em que traduções não eram tão veiculadas. Existia a dificuldade de livros cruzarem o oceano também, era caro, o meio do livro era muito caro, e dava-se preferência a imprensas locais, por aí vai. Mas em 1888 surge um cara chamado Edward Bellamy, e ele escreve uma utopia, né, contra todas as expectativas. A gente sabe da briga do Marx em 1840 contra os utopistas franceses, mas ele se volta ao gênero da utopia, e ele conta uma história de ficção científica, uma das primeiras histórias de ficção científica na literatura dos Estados Unidos. Ele conta de um tal de Julian West, um cara que vive naquela época, ele era um burguês, nunca trabalhou um dia na vida dele, e ele tem um problema muito grande para dormir. Então, mostra ele com problemas para dormir, e ele contrata um magnetista animal, que era uma forma de charlatanismo da época, que era, tipo, ela foi derivada das teorias do Franz Mesmer, e ele tinha uma forma de hipnose meio mágica, assim, um monte de gente acreditava e levava a sério, né? Então, pois bem, ele recorre a isso para conseguir dormir. Ele tem um mesmerista que faz as aplicações dessa hipnose, e só assim ele consegue dormir. E ele manda construir uma câmara no subterrâneo da casa dele, que é totalmente sedada, né, velada, para não vir nenhum barulho da rua, e só lá ele consegue dormir. Ele tem um criado negro, inclusive, que acorda ele todos os dias, quando ele precisa passar por essa experiência mesmérica. Pois bem, num dia, a casa dele pega fogo, a casa dele lá em cima. E ele fica naquele estado mesmérico, que está como se fosse um bicho hibernando, e a casa pega fogo, ninguém sabia que existia essa câmara subterrânea, e o pessoal fala, ele morreu também, né? Então, vamos tocar nossa vida, perdemos um filho, perdemos um marido, etc. Acabou. E ele acorda no ano 2000, 123 anos depois, e os Estados Unidos é socialista. Os Estados Unidos passou por uma grande mudança social e virou um Estado socialista, e custa para ele entender por que o socialismo é justo. Ele está vendo que é Boston, que é a cidade onde ele mora, é uma cidade extremamente harmônica, tudo funciona bem, não existe a violência que existia antes, não existe pobreza, não existe fome, não existe nada, mas mesmo assim parte da graça do romance é acompanhando o aprendizado dele e como os mitos liberais vão sendo desmontados na cabeça dele, mas não sem uma grande resistência, né? E o Bellamy escreveu esse livro de forma bem despretensiosa. Esse livro virou o terceiro maior best-seller dos Estados Unidos do século XIX inteiro. Extremamente famoso, ele influenciou muito italianos também, o socialismo italiano foi influenciado por ele, na Hungria, ele chegou até a Indonésia, até a Índia, ele foi
best-seller internacional. Muita gente ouviu falar de socialismo só com esse texto, antes de Marx surgir na cabeça das pessoas e ser um nome conhecido. A tradução do Capital em inglês, que aparece nos Estados Unidos primeiro, é de 1897, se eu não me engano, traduzido pelo Edward Evelyn. É bem tardio, o Capital vai chegando bem tarde, o manifesto do Partido Comunista já estava sendo veiculado, etc., mas ninguém entendia. O Bellamy tem cartas em que ele fala que o termo socialismo é um termo que soa gringo aos nossos ouvidos, ele soa muito alemão, existe uma resistência da população local a isso, porque não é uma cultura orgânica, não é alguma coisa da nossa experiência, é uma coisa de imigrantes, né? E através do texto dele que isso vai mudando, e 10 anos depois já tem o Partido Socialista nos Estados Unidos, com um cara tipo Eugene Debs, disputando a corrida eleitoral de 1909. É uma coisa extremamente rápida, só que cria algumas características que os europeus odiavam, e odeiam até hoje, no socialismo americano. Ele, às vezes, é um socialismo não marxista. O forte dele não é a economia política. E ele também é preso muito a instituições locais. Isso eu acho importante. Se a gente pensar, por exemplo, os Black Panthers nos anos 60, e existem até hoje, a gente fala dos Black Panthers como se fosse um partido inexistente, existem vários partidos Black Panther hoje, né? Os Black Panthers, por exemplo, tem gente que entende eles como maoístas, porque eles carregavam o livro vermelho, né? Eles tinham princípios do maoísmo, vociferados principalmente pelo Stokely Carmichael. Só que nem todas as figuras dos Black Panthers se viam como devedores às teorias de Mao. Eles eram parte da narrativa e das teorias radicais afro-americanas lá de trás. Já existia várias ideias de comunitarismo, né, que é uma ideia que você já tem, na verdade, no marxismo holandês, com o Pannekoek, o pessoal do anarquismo, tipo o Kropotkin, já tem várias ideias de comunitarismo, de pequenas comunidades autogestadas e não grandes estados, né, tipo, a parte da briga entre Lenin e Pannekoek vem disso. Isso é uma tradição, assim, que também está na tradição radical americana. Então é muito fácil simplificar os Black Panthers, a gente não deveria, não é uma tradição chinesa, é uma tradição americana. Vem de antes, vem da experiência da escravidão, e não é à toa que uma das grandes pautas deles se chama abolicionismo penal. Isso começa com Angela Davis, nos anos 60. Abolicionismo penal porque o regime que encarcera os negros e latinos, principalmente, a sua maioria nos Estados Unidos, e que retira trabalho de graça deles, lá existe trabalho forçado pela cadeia, é um regime que dá continuidade ao capitalismo racial que a gente falou lá atrás. É uma nova forma de escravidão.